Eu tenho algo a te dizer. Pare e ouça. Tire um momento para me ouvir, pois a resposta para sua alma está nessa palavra. Se você acredita que Deus pode fazer o impossível, já deixa o seu amém aqui nos comentários e clica no botão de curtir. Vamos encher este vídeo de fé. Muitas vezes na nossa jornada, somos chamados a ficar de pé em situações que parecem impossíveis, com nada além da nossa fé para nos sustentar. E entre os tesouros da Bíblia, existe uma história que, através dos séculos, continua a brilhar e a nos inspirar. Essa é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens hebreus. A prova da sua fé é encontrada no livro de Daniel, um livro que nos mostra a força da fé no meio do cativeiro e a esperança no meio do desespero. Junto com Daniel, esses 3 homens foram levados de Jerusalém para a Babilônia quando o rei Nabucodonosor conquistou a sua terra. Mesmo sendo cativos, o favor de Deus estava sobre eles. Logo foram escolhidos para servir no palácio do próprio rei. Por um tempo, tudo parecia bem, mas a lealdade deles a Deus seria testada da forma mais intensa possível. Nabucodonosor, embriagado de orgulho e poder, construiu uma estátua de ouro gigantesca e emitiu um decreto. Ao som de instrumentos musicais, todos no reino deveriam se prostrar e adorar essa imagem. A punição para quem se recusasse era a morte em uma fornalha de fogo ardente. Era uma ordem que fez a nação inteira tremer, mas 3 jovens ficaram de pé. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se curvar. A lealdade deles já tinha um dono. Seus corações pertenciam ao Deus do céu. Nenhum rei, nenhum ídolo, nenhuma ameaça seria capaz de fazê-los trair a Deus. Quando foram levados à presença do rei furioso, eles falaram com uma coragem que ainda inspira milhões de crentes hoje. Em Daniel 3,17, eles disseram: "Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei." Pense nisso por um momento. Eles não gaguejaram, não tentaram negociar ou buscar um meio-termo. Eles olharam para o homem mais poderoso do mundo e declararam a sua fé em um rei ainda maior, o Senhor Todo-Poderoso. E então, emendando com palavras ainda mais poderosas, eles adicionaram no verso 18: "Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou." A fé deles não dependia do resultado. Eles sabiam que Deus podia salvá-los, mas mesmo que ele escolhesse não fazer isso, eles continuariam sem se curvar. Isso é fé de verdade. E é aqui que precisamos aprender, porque a decisão deles nos desafia em nossas próprias vidas. Quantas vezes oramos a Deus somente porque queremos uma libertação? Quantas vezes dissemos: "Senhor, eu vou confiar em Ti se me curares, se me deres este emprego, se resolveres este problema." Mas esses jovens nos ensinam um caminho mais profundo. Eles nos mostram como dizer: "Senhor, eu vou confiar em Ti mesmo que não. Eu ainda Te servirei, eu ainda Te adorarei." A verdade é que todos nós vamos enfrentar fornalhas. Para alguns, o fogo vem em forma de doença. Para outros, são lutas financeiras, relacionamentos desfeitos, traições ou batalhas silenciosas em nossa mente, como medo, depressão ou ansiedade. Às vezes, nos vemos cercados por chamas que nunca pedimos. Mas, assim como os jovens hebreus, somos lembrados de que as provações não são algo estranho para quem crê. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 4,12: "Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a prová-los como se alguma coisa extraordinária estivesse lhes acontecendo." A pergunta, então, nunca é se vamos enfrentar o fogo, mas sim quando. E mais importante, vamos encará-lo com medo ou com fé? Quando os 3 jovens foram jogados na fornalha, Nabucodonosor esperava o fim deles. Em vez disso, ele viu algo que o abalou completamente. Olhando para o fogo, ele perguntou pasmo: "Não jogamos 3 homens amarrados no fogo? Olhem, eu vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo e não estão feridos. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus."
Aqui está o coração da história. Quando eles foram lançados nas chamas, o próprio Deus caminhou com eles. O fogo não teve poder sobre eles, nem para chamuscar um fio de cabelo ou deixar cheiro de fumaça em suas roupas. A única coisa que o fogo consumiu foram as cordas que os prendiam. Isso não é incrível? O mesmo fogo que era para destruí-los se tornou o lugar da sua liberdade. As chamas queimaram as correntes, mas deixaram as vidas deles intocadas. E quando eles saíram, todos puderam ver que o Deus de Israel era maior do que a fornalha, maior do que o rei, maior do que a própria morte. É isso que Deus nos promete. Ele pode não impedir o fogo, mas Ele estará conosco no fogo. Ele pode não nos tirar da tempestade, mas Ele nunca nos abandonará na tempestade. E quando Ele nos tirar de lá, não carregaremos as cicatrizes da derrota, mas o testemunho da sua fidelidade. Talvez você esteja se sentindo como se estivesse no meio da sua própria fornalha agora. As chamas da provação podem estar se fechando e você pode estar se perguntando até onde consegue aguentar. Mas lembre-se, Jesus está com você. Você pode ver o fogo, mas não será consumido. O inimigo pode te cercar, mas não vai te vencer. E quando for a hora certa, você vai sair das chamas ileso, carregando uma história que vai glorificar a Deus e fortalecer a muitos. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é um lembrete vivo de que a nossa fé não está nas circunstâncias, mas em Cristo. Ela nos chama para uma confiança mais profunda, para uma convicção mais forte e para uma obediência sem medo. E nos garante que, não importa quão feroz seja o fogo, Deus é sempre maior. Então, vamos ter coragem hoje. Vamos nos manter firmes, sem nos curvar ao medo, sem nos render a compromissos, sem desistir quando a vida fica difícil. Vamos nos agarrar à mesma confiança que os 3 jovens hebreus tiveram. O nosso Deus é capaz de nos livrar, mas, mesmo que não, nós não vamos nos curvar. Quando você enfrentar seu fogo, lembre-se, você nunca está sozinho. O Filho de Deus caminha com você, assim como caminhou com eles. E com ele ao seu lado, você não apenas sobreviverá às chamas, mas sairá delas brilhando com a evidência da sua glória. Vamos agora fazer uma oração juntos. Feche seus olhos, respire fundo e receba a presença de Deus. Pai Celestial, eu te agradeço porque não importa onde eu me encontre, Tu estás sempre por perto. Tu estás presente no dia de sol e na tempestade, na alegria e na fornalha. Tua palavra me assegura que nunca me deixarás nem me desampararás. E hoje eu me agarro a essa promessa. Senhor Jesus, neste momento, eu coloco diante de Ti cada fardo escondido na minha vida, cada situação de fogo e cada batalha silenciosa que estou enfrentando. Peço que entres na minha vida de uma forma que só Tu podes fazer. Deixe-me sentir Tua proximidade. Deixe-me sentir Tua paz me cobrindo como um manto quente no frio. Me lembre, Senhor, que não estou abandonado, que mesmo quando o fogo se intensifica, eu não estou sozinho. Pai, quando olho para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, sou lembrado do que significa ter uma fé que não se curva, uma fé que não se quebra, uma fé que se mantém firme, mesmo sob a ameaça de morte. Eles não tinham poder próprio para superar as chamas, mas porque acreditaram em Ti, nenhum mal lhes sobreveio. Eles foram jogados na fornalha, mas saíram intocados, sem cicatrizes, sem queimaduras, porque Tu estavas com eles. Senhor, me dê esse tipo de fé. Me dê uma confiança inabalável para que, mesmo que o mundo se volte contra mim, mesmo que o fogo me cerque, eu não me curve ao medo. Pai, quando eu caminhar pelas provações, que não haja evidência de destruição sobre mim. Remova as cinzas e as cicatrizes. Me liberte tão completamente que a única coisa queimada seja a corda que tentou me prender. Que as pessoas olhem para a minha vida e vejam não a derrota, mas o poder de um Deus que liberta, redime e restaura.
Tua palavra em Efésios 6,16 diz: em tudo isso, tomem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Senhor, eu levanto esse escudo de fé agora. Oro para que cada dardo de fogo que o inimigo lançou contra mim, seja contra minha paz, minha alegria, minha família ou minha mente, seja extinto pelo poder do Teu Espírito. Destrua todo o plano das trevas feito para me derrubar. Substitua o medo por coragem, o desespero por esperança e a fraqueza pela Tua força. Pai, eu também declaro a promessa do Salmo 91 sobre a minha vida. Porque Ele me ama, diz o Senhor. Eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois Ele reconhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei a resposta. Estarei com ele na tribulação. Eu o resgatarei e o honrarei. Eu o satisfarei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, eu me apego a essa promessa. Eu a reivindico em fé. Eu creio que Tu vais me resgatar, proteger, responder e livrar. Mas, Pai, se for da Tua vontade que eu caminhe pelo fogo, então que o fogo me refine. Purifica-me, Senhor. Queima o orgulho, o egoísmo, a dúvida e o pecado que me prendem. Use cada provação não para me destruir, mas para me moldar no vaso que Tu desejas. Use o calor do fogo para me tornar mais forte, mais puro e pronto para o serviço em Teu reino. Tua palavra em Romanos 5 nos lembra: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona. Senhor, eu posso não me gloriar na dor, mas me gloriarei no que Tu estás fazendo através dela. Eu confio que Tu estás produzindo perseverança, moldando o caráter e construindo em mim uma esperança que não falhará, porque essa esperança está ancorada em Ti. Pai, quando a angústia me cercar, quando a pressão for grande, eu escolho levantar meus olhos para Ti. Tu és meu libertador, minha torre forte, meu refúgio em tempos de tribulação. Eu confesso hoje que minha vida está em Tuas mãos, e eu creio que me libertarás do fogo. E mesmo que Tu me permitas ficar na fornalha por um tempo, eu sei que estarás de pé lá comigo, me protegendo, me guiando e me fortalecendo. Senhor Jesus, oro por cada parte da minha vida que se sente sob ataque. Seja meu escudo, seja minha guarda, que as chamas que eram para consumir em vez disto refinem e renovem. Pegue o que o inimigo pretendia para o mal e transforme em bem. Traga a beleza das cinzas, traga a paz do caos, traga a alegria do luto. Pai, eu Te honro hoje. Eu glorifico o Teu nome. Tu és o Deus que abre mares, que acalma tempestades e que caminha em fornalhas. Tu és fiel, verdadeiro e eterno. Obrigado por ouvires cada palavra falada do meu coração. Eu abençoo o Teu santo nome, Jesus, e faço esta oração no poderoso e vitorioso nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração tocou seu coração, por favor, escreva amém nos comentários, como um sinal de fé. Eu oro para que cada bênção nesta oração esteja agora sobre você, em nome de Jesus. E se você precisa de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos contar nos comentários. Seria uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Obrigado.